Finanças era uma coisa, números era uma coisa que interessava ali na época da faculdade, não era a engenharia em si. E aí a gente foi modificando a carreira, ajustando a carreira, conquistando conhecimentos e aproveitando oportunidades. Então esse foi o então assim, desafios e aproveitar a oportunidade sempre, e construir do zero, né? Sempre foram coisas presentes na minha experiência profissional. Deu bastante trabalho, mas também deu certo. Bom, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para falar do quadro Nossos Clientes, Nossa História, né? Preparativos 40 anos de escritório que faremos ano que vem. Hoje nós estamos aqui com Delano Macedo, engenheiro civil pela UFC, MBA em gestão empresarial pela Dom Cabral, empresário, sócio fundador e diretor na Solis Investimentos, empresa referência em fundos de investimento em direitos creditórios, com sede em São Paulo e Fortaleza. Com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais, estruturação e gestão de crédito e riscos, originação, estruturação e gestão de soluções de crédito e financiamento. Delano, atualmente vice-presidente do IBEF, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, e conselheiro de empresas. Delano, prazer lhe receber aqui. Prazer, Delano, pessoal, como eu disse, né, fundador da Solis, empresa com mais de 19 anos, faz a gestão de mais de 100 fundos e tem atualmente sob gestão mais de 25 bilhões de reais, apenas. Então, Delano... 27 já. 27 já, olha. Até o fim da entrevista, vai subir mais um pouco. Inicialmente agradecer a presença, a disponibilidade, a atenção com a gente. E aí já para a gente iniciar, queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu jornal. O senhor está no céu. É costume de advogado. Queria que você falasse um pouco sobre sua jornada profissional, o início, sua atualidade, o que mais lhe motivou na época e o que mais lhe motiva agora. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer aqui Dr. Fonteles, Adele, Gessé, né? Você. É um prazer estar aqui. Eu me senti muito honrado com o convite do Dr. Fonteles quando ele fez o convite, né? Muito gratificante estar aqui. Respondendo a sua pergunta, assim, eu me considero uma pessoa que é movida a desafios e não gosto de perder uma oportunidade. A minha trajetória profissional, ela tem essa característica sempre envolvida nas decisões que eu tomei. Então, primeiro, tentar ser objetivo, mas eu sou formado em engenharia civil e já no último ano de faculdade eu tive que tomar decisões do que eu gostaria de fazer. A engenharia eu trabalhei, né? Fui estagiário de obra, fui estagiário de sala técnica enquanto na faculdade. Quando eu fui para a obra, né, e quando eu passei a ver o dia a dia, por exemplo, de uma obra, não foi uma coisa que necessariamente me atraiu, né? E naquele último ano de faculdade eu tive a oportunidade de me inscrever num concurso, na realidade, para trainee de um banco privado, né, que é o Banorte, que era um banco que tinha sede em Recife, né, um banco grande, tinha 200 agências no Brasil, eram entre os 20 maiores bancos do país. Então, meu pai, você fez engenharia, fazer trainee de banco, como é que é isso, tal? Eu disse, não, porque na engenharia eu sempre gostei da parte numérica da engenharia, né? Análise de viabilidade, né? Avaliar projetos e etc. Então, não tinha exatamente uma relação direta, mas... Então, o primeiro desafio, eu participei do concurso de trainee do banco, era a segunda turma do banco, isso foi em 1989, e tive êxito. Então, comecei como trainee do Banorte, em 1990, dia 6 de janeiro de 90 eu comecei. Fiquei 8 meses no centro administrativo do banco lá em Recife, que era o Senab, né, chamado. E depois a gente voltou para a agência. Primeiro desafio, né, falando de desafios, né, a gente foi muito treinado durante 8 meses. O banco acabou segmentando, logo depois eu saí dali e virei gerente corporate do banco. Né, eu ficava tomando conta da plataforma de clientes corporate do Banco do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, com sede aqui em Fortaleza, onde ficava a diretoria do banco. Então, fiquei lá 3 anos. Então, esse foi um primeiro desafio. Eu tinha 22 anos de idade e com 22 anos de idade virar um gerente corporate, 23 anos de idade. Então,
aplicar um conhecimento que a gente tinha tido, de certa forma, na teoria, no trainee do banco, mas a gente tinha passado por todas as áreas do banco, então já foi um primeiro desafio ali, saindo da engenharia, né? Então, eu era engenheiro, então não tive formação de economia, de contabilidade, de administração, não tinha tido nada disso, então foi um primeiro desafio. Durante esse período do banco, eu senti necessidade de fazer uma especialização, aí fiz administração financeira na Unifor. Quando foi em 92, tinha um cliente do banco, que era um cliente muito grande do banco, que era um grupo empresarial muito grande aqui que tinha sede no estado, e o Sérgio Melo, outros devem ter ouvido falar já no nome dele, era sócio minoritário do grupo e queria começar a montar empresas como se fosse um grupo dele. E eu lidava com o Sérgio praticamente todo dia, e porque havia uma relação muito próxima entre os dois grupos, né, do Jorge Batista, né, e do Grupo Impesca. Então, eu pelo lado do Grupo Jorge Batista, o Sérgio pelo lado do Grupo Impesca, a gente fazia essa relação. Então, a gente tinha uma fala diária, praticamente. E aí veio uma proposta do Sérgio para a gente montar um negócio juntos. Eu saí ali em 93 do banco e a gente montou uma factory, né, que é a SM, que existe até hoje. E aí um outro desafio, porque a SM não existia. Então, eu costumo dizer que eu tive alguns ciclos, vocês vão perceber, de negócios constituídos do zero. Dá um trabalho, né, mas eu acho que essa veia empreendedora que eu acredito que eu tenho sempre ajudou nesse processo. Então, a gente montou uma factory, né, foram 17 anos, né, onde a gente montou a factory, montou o primeiro, você citou aí no começo, a gente montou o primeiro FDIC multicedente, o primeiro FDIC de factoring do Brasil com rating da S&P, e a gente fez a primeira captação a mercado, né, fazer uma distribuição profissional a mercado, e a gente captou recurso. Então, foi uma experiência interessante naquele momento, além de outras iniciativas, né, SM Consultoria, né, também tivemos arrendamos uma fazenda de camarão de cativeiro, frigorífico, uma incorporadora, uma promotora de vendas, uma série de negócios que a gente fez nesses 17 anos. Um desafio também pessoal que eu tinha era um desafio de aprendizado. De novo, eu vinha da engenharia, tinha tido o trainee, mas eu não tinha experiência de gestão de pessoas, né, a gestão propriamente corporativa de uma empresa. Então eu senti necessidade de buscar conhecimento, né, aprendi muito com o próprio Sérgio, né, pelo profissional que ele é, ele me transmitiu muito conhecimento, mas eu precisava um pouco mais. Então, nos primeiros 10 anos de SM, dos 17, eu fiz 4 MBAs, um seguido do outro, né, um de gestão de projetos, um de controladoria e gestão contábil, um de alta gestão empresarial, gestão financeira de empresas também. Eu praticamente durante 10 anos seguidos, os primeiros 10 anos, eu fui tentando buscar um conhecimento não só prático no dia a dia, mas um conhecimento teórico-prático, né? Porque as aulas nesses MBAs, né, não são só teóricas, você tem experiência prática também que você discute. Então, um outro desafio meu foi essa questão de buscar conhecimento contínuo durante um período longo. A gente transformou a SM na maior factory do Nordeste, né, uma das maiores do Brasil nesse período. Um trabalho intenso, muita dedicação e perseverança nossa, porque factoring tinha um sentido pejorativo, né, de certa forma. Era uma agiotagem legalizada, não era. Então, a gente conseguiu vencer essa barreira. Depois, com o próprio Fundo de Investimento de Direito Creditório, a gente também saiu dessa situação de uma visão pejorativa, né? Em 2010 eu achei que era o momento de um outro desafio. Já eram 17 anos. Esse mercado de crédito de pequena e média empresa é um mercado cansativo, né? E aí veio uma oportunidade através de um amigo, onde ele tinha um grupo, ele era presidente de um grupo que tinha uma corretora de valores e 2 assets. Ele ia montar um banco do zero, né? Desde dos pedidos, chama-se RFP, né? De pedir características de sistemas para atender o banco, até contratar pessoas e colocar o banco em pé. E aí o Banco Central disse para ele que não, para você colocar um banco em pé, apesar de você não dar crédito direto, que era um banco de serviço, você precisa ter um diretor de crédito e risco estatutário pela resolução 3721 do Banco Central.
E ele já sabia que eu estava pensando em fazer coisas novas, ele me fez o convite, e aí eu saí efetivamente do Grupo SM, aceitei o desafio. A sede do banco era Curitiba, né, a parte back-office, a área de negócios do banco era São Paulo. Então eles disseram, não, vem para cá, vira sócio, vira o diretor estatutário aqui no Banco Central, e aí você vai morar em Curitiba. Eu disse, Curitiba, né? Sair de Fortaleza para Curitiba, eu vou inverter o ano, né? Quantidade de sol, quantidade de frio. Se bem que aqui nem frio tem, né? Então era mais complexo, aí depois ele sugeriu São Paulo. Aí disse, faz o seguinte, como meu relacionamento principal é no Nordeste, porque a gente atuava no Nordeste, vamos tentar montar aqui, porque aqui eu posso contribuir com o negócio. São Paulo eu conheço algumas pessoas, mas eu não tenho tanta penetração em termos de networking, etc. E assim foi. Então ele concordou que eu ficasse em Fortaleza, montei a equipe toda daqui do zero, né, efetivamente. Uma parte da equipe veio comigo, inclusive da SM. Um outro desafio, né, falando sobre desafio, foi no momento de conversar com o Sérgio sobre que eu ia sair depois de 17 anos. Então, treinei no espelho 30 vezes, tirei férias antes para poder relaxar a cabeça para ver como é que eu ia ter essa conversa. Cheguei para minha esposa e disse, não, vamos tirar umas férias, porque depois que eu sair e a gente vai montar um banco do zero, a gente não vai ter direito a férias durante um bom tempo. Então vamos dar uma relaxada e quando eu voltar eu converso com ele. Foi um outro desafio, né? Porque já eram 17 anos, né? Trabalhando lá, não eram 17 dias ou 17 meses. Né? E aí assumi mais um desafio, né, de montar um banco do zero, né? Desde escolher sistema, estrutura física, contratar pessoas, definir processos, né? A própria tecnologia toda envolvida. Isso você não aprende na faculdade ou lendo um livro. Então, em 10 meses, a gente saiu do zero e fez a primeira TED do banco. Acho que eu nunca trabalhei tanto na vida como nesse período desses 10 meses, né, passado lá, mas foi um outro aprendizado ultra importante, deu uma visão completa do mercado financeiro, como é que funcionam as inter-relações, etc., como é que funciona um órgão regulador, quais são os pontos principais que eles estão sempre atentos. E no caso lá nesse grupo, como tinha uma corretora, 2 assets e um banco, então era Banco Central, a própria B3, era CVM e Ambima. Então eram 4 entidades que a gente tinha que se relacionar muito. Quando a gente começou a montar o banco, a gente tinha um determinado tamanho de patrimônio sob administração e gestão, não tinha sob custódia. Era um volume menor que R$1 bilhão, né? Vamos arredondando os números. Além do trabalho persistente para colocar o banco em pé, foram 6 anos de muito trabalho, porque depois de 6 anos, a gente transformou o que era menos de 1 bilhão sob administração em 12 bilhões em 6 anos, né? A gente cresceu 12 vezes. Sob custódia era 0, a gente terminou com 10 bilhões. E sob gestão, que era menos de 1 bilhão, a gente terminou com 9, quase 10 bilhões. Então teve um crescimento de 10, 12 vezes em 6 anos. Então foi um volume intenso de trabalho, mas muito aprendizado. Então foi um outro desafio de montar do zero e construir uma empresa, porque a empresa era bem pequena, praticamente do zero. Houve divergência de visão estratégica na sociedade. Era um grupo de 5 sócios, eu era um deles. E aí, na decisão do que fazer, os 4 decidiram sair, efetivamente. Então a gente de novo saiu e a gente montou 3 negócios distintos. Uma DTVM, um dos sócios, uma registradora, que é uma empresa autorizada a funcionar pelo Banco Central, um outro sócio. E em algum momento ali, a equipe saiu e montou uma gestora e logo depois, 2 sócios, eu e o Ricardo, né, começou a participar de uma gestora, uma nova gestora. Então, foram 3 negócios de novo construídos do zero e isso para nós foi importante porque a visão estratégica de quem estava correta, né? Então a gente conseguiu colocar em 10 anos todos esses negócios, né, separadamente em funcionamento. Então a gente conversa muito, troca ideias, mas não tem sociedade cruzada. E já sobre negócios também, Delano, quais as maiores dificuldades do empreendedor em acessar e captar recursos, né? E aí, se eu tomando a liberdade de adicionar aqui também, como os FDIC podem ser uma alternativa. E aí, se de fato todo crédito é fidificável. 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 A gente criou essa expressão, isso, né, porque a gente tem visto, eu vou também fazer pelo fim e volta, a gente tem visto que o mercado de capitais no Brasil participa muito timidamente do crédito ainda. Quando você vai para os Estados Unidos, Alemanha, né, quando você olha
O crédito no mundo moderno é financiado pelo mercado de capitais, não é financiado pelas instituições financeiras, né, bancárias. O crédito através do mercado de capitais, FDIC, por exemplo, não é 7% da indústria de fundos. Quando você vai para os Estados Unidos, esse percentual é mais de 20%, 25%, 30%. O crédito dentro da indústria dentro do mercado de capitais nos Estados Unidos, por exemplo, é 25%, 30% pelo menos. Então tem um espaço aí para a gente quadruplicar, triplicar efetivamente o tamanho. Então, o que vem acontecendo com os FDICs, né, é assim, evolução normativa, evolução regulatória, vamos dizer assim, evolução dos prestadores de serviços, né, evolução da tecnologia, diminuição do custo de estruturação de um FDIC, isso vem acontecendo nos últimos anos, muito forte, né? Então, o FDIC um dia já foi muito mais complexo e caro, e muito mais travado regulatoriamente, normativamente. Então, quando isso mudou, muitos ativos de crédito hoje não encontram eco na indústria bancária. Porque, por exemplo, quando o Sistema Financeiro Nacional decide colocar um produto na sua prateleira para atender o mercado, ele quer fazer bilhões de negócios, né? Ele quer escala. E tem nichos de mercado no Brasil que não tem essa escala. Então, esses nichos de mercado, que são bons nichos de mercado, não estão atendidos pela indústria bancária e estavam meio órfãos, né? Até já falou um pouco, mas a próxima pergunta seria: como você vê o futuro do mercado financeiro de capitais no Brasil? Eu vejo uma migração estimulada, né, orientada, onde haveria uma diminuição efetivamente da contribuição das instituições financeiras tradicionais para cada vez mais o mercado de capitais conseguindo realizar um papel relevante no financiamento do crédito no Brasil, que é a mola propulsora da economia, né? Então, a gente vem desde 2020, principalmente, com a mudança de estratégia que a gente fez, acreditando nisso e deu certo até agora, né? E a gente acredita que ainda vai continuar nessa toada positiva. Delano, tem algo que você acredita que seja essencial para o sucesso contínuo dos negócios em geral? Trabalhar muito. Nada vem de graça, né? Então a gente que teve essa vida de construir as coisas do zero sempre trabalhou muito, é uma coisa que está no DNA, mas ser transparente, né? Falar a verdade, ter empatia na relação, tem uma expressão que às vezes parece chavão, né? O ganha-ganha, né? Nunca querer nada de ninguém que não é seu, né? Todo mundo tem direito a ter seus rendimentos e seus ganhos, faz parte da relação, né? Resiliência, né? Então baixar a cabeça e trabalhar, eu acredito piamente nisso. Então a resiliência, porque o nosso país não é fácil, né? Baixar a cabeça e trabalhar, porque se você olha para o que está acontecendo, você se mobiliza. Então, apesar de tudo que aconteceu nos últimos anos, a gente cresceu 6,5 vezes, então baixa a cabeça e trabalha. E uma relação transparente, aberta, honesta, sincera, né, com seus parceiros que acabam virando amigos, né, nos negócios, nas relações duradouras. A gente não gosta de fazer negócio spot, a gente sempre procura fazer desde a primeira operação, construir uma relação de médio e longo prazo, né? Então, são comportamentos que às vezes a gente não vê tanto hoje em dia, né, Dr. Fontelli, é mais old school. Então eu gosto desse tipo de relação e acho que funciona. Para fechar, certo? Pensando no futuro, no que você gostaria de poder passar para as próximas gerações, tendo como foco a sua trajetória profissional e empresarial? Nada vem de graça, muito trabalho e sempre atento às oportunidades e abrace os desafios, né? Bom, então, já caminhando aí realmente para os finalmente dessa vez, Delano, agradecer mais uma vez a disponibilidade, a presença, a atenção, em nome do escritório todo, em nome também do Dr. Fontes, mas fica à vontade também, doutor, lhe agradecer. E aí eu acho, pessoal, que a lição que fica aqui é basicamente o que já foi falado do próprio Manifesto da Solis, né? Ter profundidade técnica para estar preparado, aproveitar as oportunidades no tempo certo e se manter na liderança. Então, acho que essa é a essência que a gente tira aqui da conversa. Delano, obrigado mais uma vez. Fonteles. Ele já sabe da
minha gratidão. A recíproca é verdadeira. Só tenho a agradecer e me senti realmente muito honrado pelo convite que o Dr. Fonteles fez e um pedido dele é uma ordem. Obrigado. Muito obrigado. É isso, pessoal.